E rapaziada, salve, salve! Salve, salve, rapazes! Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Pedro de Pivo, beleza? Esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Ele é um vídeo sem nenhuma pretensões de indicação de compra ou venda para ninguém. A gente vai bater um papinho aqui e executar um pouquinho do análise no gráfico do Bitcoin, o STT. Vou estar mostrando para vocês o que eu já vivi dentro do gráfico, certo? E como a gente pode estar trabalhando aí para que eu possa contribuir com informações satisfatórias a todos, beleza? Espero que vocês gostem, sem muita delonga. Vamos que vamos. E um detalhe, beleza? Se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu like, compartilha aí, envia para algum amigo que está precisando desse tipo de informação, porque dessa forma você nos ajuda aqui, a gente do canal, a desenvolver cada vez um melhor trabalho, beleza? Sem muitas delongas, porque quando eu assisto vídeo no YouTube, eu não gosto muito que a galera fique prolongando o vídeo, beleza? Então vamos lá. Galera, ó, eu vou ensinar para vocês logo de cara como que eu executo as minhas leituras no gráfico de criptomoedas, beleza? Normalmente eu uso o diário e o semanal. Candlestick, são gráficos de candlestick, tá? Se vocês não sabem o que é candlestick, dá uma estudada aí. Posso até falar um pouquinho mais para frente sobre análise gráfica. No gráfico semanal do Bitcoin, a gente tem aqui o gráfico na Binance, tá? Eu estou usando o TradingView e eu uso a seguinte configuração, meu setup. Eu demorei um tempinho para poder conseguir desenvolver esse setup e eu acho ele muito bom e não tenho nenhum problema em estar compartilhando com as pessoas, beleza? Olha só, eu uso a média móvel MA de 99 períodos. No fechamento, eu uso o Match Moving Average, que é essa EMA de 200 no fechamento e é de 400 períodos no fechamento, beleza? Junto com isso, eu tenho uma banda de Bollinger com 20 períodos e eu tenho um estocástico com 20 períodos, mais o volume que tanto faz se ele tem essa cor ou se ele é todo de uma cor só, beleza? Então, olha só, quando eu preciso visualizar algo mais complexo, eu utilizo o gráfico semanal para eu poder enxergar todo o passado e ao mesmo tempo não ficar limitado a um gráfico muito grande, com muitas velas. Então ali a gente bota no semanal e consegue reduzir drasticamente o número de velas que a gente tem no gráfico, beleza? Mas aí agora eu vou voltar para o diário, que é para a gente visualizar um pouquinho. Minha história nas criptomoedas começou aqui, certo? Nessa região, no primeiro rally de alta considerado aí muito top, certo? Eu estava comprado após esse pullback aqui, estava comprado até essa região, certo? Após esse período, o Bitcoin acabou caindo, eu segui comprado nessa região aqui, ele veio cá em cima, se vocês notarem, ele meio que faz uma topo, topo, topo. E aí, quando ele chega nessa região, ele vem perdendo a mínima do fundo anterior, volta, mas não consegue renovar o topo. Com isso, ele deixa um pivô de baixa. E aí, um abraço, né? Deixa eu ver aqui, eu tenho uma ferramenta para usar com vocês aqui. Nem era isso tudo que eu queria abrir, não uso porra nenhuma dessa aqui. Cadê ela, meu Deus? Aqui apareceu. Galera, então, se ligue. O Bitcoin, né, o gráfico do Bitcoin, ele fez essa seguinte projeção. Topo, aqui ele renovou, certo? Ó, fundo, topo, fundo, mais alto, travou aqui um pouquinho, renovou de novo, certo? Então aqui a gente tem uma estrutura de tendência de alta. Quando chega nesse momento aqui, o Bitcoin simplesmente perde um fundo, que seria esse fundo. Esse fundo foi perdido, beleza? Daí o Bitcoin volta novamente,
vem trabalhar aqui em cima nessa região. Porém, ele não tem força para romper o topo anterior. Se eu tenho topos inferiores, eu tenho tendência de baixa. E aí acontece exatamente isso no gráfico do Bitcoin. Depois de ele renovar a máxima, uma, duas, três, ele perde mínima e faz um pivô de baixa, certo? Faz um pivô de baixa nessa região. Perdeu mínima, renovou topo, renovou topo, renovou topo, perdeu mínima, voltou, tentou subir, não conseguiu renovar o topo e deixou um pivô de baixa, rompendo essa região, declarando assim a tendência de baixa, que durou por um bom tempinho, certo? E aí o que é que eu fiz ao longo dessa situação? Quando o preço atingiu os patamares, depois de ele ter feito toda essa movimentação, quando ele atingiu os patamares de 48, perdeu esse fundo aqui, ó, 49, 48 mil mais ou menos, foi onde eu vendi minha posição de Bitcoin. Vendi toda a minha posição de Bitcoin, certo? Eu até tinha uns preços médios aqui em cima, eu saí no prejuízo, mas foi compensado com as compras que eu tinha feito nessa região. Então, no final das contas, eu ainda saí positivamente, aguardei o preço se desenvolver. Observem que eu tenho aqui essa média vermelha. Ela é a média de 400 períodos, certo? Então, cara, depois que o Bitcoin caiu, ele ficou lateralizado nessa situação aqui, certo? E aí a média de 200 segurou, 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 até que a gente começou um novo rally, beleza? Teoria de Charles Down. A gente precisa de uma confirmação. Aqui eu tenho um suporte, uma resistência, certo? O suporte cai embaixo. O preço vem, rompe, faz um pullback, deixando um pivô de alta e vai embora, certo? O que é que aconteceu? Média de 400 períodos segurou o preço nessa região. Segurou o preço nessa região. Não deu para ver, né? Segurou o preço nessa região. E logo em seguida a gente teve um pullback confirmando a tendência de alta e o preço foi se desenvolvendo para cima. O que é que acontece? Nesse momento aqui eu fiz uma compra nos 31 mil dólares. 31 mil dólares eu entrei comprado. Foi uma compra maravilhosa essa que eu executei, porque eu tive a paciência e a calma de aguardar o momento certo da compra, certo? Tem uma ciência que pode contribuir para você visualizar um contexto dentro dos mercados, dentro dos gráficos de ativos, seja ele qual for. Existe um conceito de energia potencial, certo? A energia potencial ela é aplicada da seguinte forma: a energia ela é armazenada até um determinado ponto para que logo em seguida essa força seja liberada. Você potencializa uma força para que no tempo certo essa força seja liberada, beleza? E aí, se a gente verificar nessa região do gráfico aqui, entre 41 mil e 28 mil, depois que o Bitcoin caiu, certo? Depois que o Bitcoin caiu, a gente consegue chegar na seguinte situação. Observem que os candles têm um tamanho expressivo e de repente os candles começam a ficar pequenos, perdem o volume, reduz a sua movimentação volumétrica financeira dentro desses candles, certo? E logo disso aí a gente tem o quê? A explosão dessa energia que foi acumulada dentro dessa consolidação gerada no preço, que durou aí acho que uns 2, 3 meses, beleza? Maio, junho, julho e próximo a agosto o preço começou a subir. Essa era uma região que ainda não era o melhor ponto para a gente iniciar compras, porém eu tinha um suporte e outros princípios que garantiam a minha tomada de decisão. Sendo assim, eu respeito a teoria de Dow na maioria dos momentos, eu consigo visualizar que a gente tem um pullback lindo nessa região aqui, que coincidentemente é em cima da nossa média de 200 períodos. O preço faz um pullback nela
e vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora, renovando o topo, renovando o topo, renovando o topo. Olha o que o preço fez mais uma vez. Perdeu fundo, não conseguiu ganhar o topo e deixou um pivô de baixa, certo? Só que nesse caso a gente tem uma resistência interessante aqui, mas as médias ao nosso favor. O que era de se esperar era justamente que o preço se movimentasse para cima, certo? E voltasse em algum momento para fazer um pullback nessa região. E de fato ele fez o pullback nessa região. Um pullback lindo, diga-se de passagem. É quase uma movimentação de livro. A partir daqui, na verdade, já era possível aumentar a mão, aguardar esse movimento e aumentar a mão mais uma vez. Então, nesse momento, a gente segue comprado desde os 31 mil dólares, tá? E aí eu venho de toda essa movimentação do preço. Inclusive, olha só que situação interessante que se repetiu, certo? Nas criptomoedas ou em qualquer outro sistema financeiro, você tem que vender a ganância e comprar o medo. Esse é o Borjão Lema que a gente vai carregar no nosso canal e eu vou fazer o máximo possível para repetir essa frase o máximo possível de vezes, beleza? Então, assim, a ideia é você vender a ganância e comprar o medo. Quando as pessoas estiverem com medo, você compra. Quando as pessoas estiverem com ganância, você vende, beleza? Vou explicar aqui, ó. O que é que o Bitcoin aprontou pra gente? Vamos repetir mais uma vez a história. Topo, topo, topo. Superado, beleza? Três máximas renovadas. Perdeu a mínima, que seria essa região mínima. Tentou subir, não conseguiu. Com isso virou o quê? Pivô de baixa, tendência de baixa. Graças a Deus ela foi apenas até nessa região, mas a mesma história se repetiu do lado de cá, contada um pouco diferente, mas basicamente similar. Deixa eu ver aqui uma cor aqui, a verdinha. Observe, Bitcoin fez todo esse movimento que a gente analisou e a partir daqui ele manteve a sua tendência de alta, uma tendência maravilhosa, certo? Chega nessa região, ele deixa, deixa eu apagar aqui, ele deixa um topo, deixa fundo, certo? E deixa outro topo superior ao topo anterior, renovou o topo, beleza? Nesse momento aqui, ó, ele não consegue renovar o topo, ele deixa o topo mais baixo e perde o fundo, beleza? Então essa mesma história que aconteceu aqui se repetiu no futuro. Essa foi a situação que aconteceu em maio, Bitcoin batendo ATH, que é topo histórico, certo? Após isso, ele acabou retornando ali e corrigindo. Fez todo esse período de consolidação e aí voltou para sua tendência de alta, deixando um pullback na média de 200. Junto com a média, a gente tinha também toda essa resistência da consolidação aqui, que tinha virado suporte. Rompeu a resistência, voltou para testar como suporte, foi embora. Foi embora, fez um macro movimento um pouco maior, retornou, consolidou, deixando um pullback na média mais uma vez e indo embora. Chegando aqui, ele aplica a mesma situação. Renova o topo, volta e não consegue renovar, não consegue renovar a máxima, que seria essa máxima. E com isso ele faz, ó, pivô de baixa. Se eu tenho pivô de alta, eu tenho tendência de alta. Se eu tenho pivô de baixa, eu tenho tendência de baixa, certo? O que seria um pivô de alta? Eu tenho, deixa eu ver aqui o vermelho, pivô de alta, preço subiu, desceu, corrigiu, tendência de alta, certo? Tendência de baixa, preço desceu, corrigiu, pivô de baixa. Bom, aí a gente tem o preço nessa situação. Eu continuo rodando everything, tudo que eu comprei aqui nos 31 mil, eu continuo rodando. Eu cheguei aqui nos 69 mil dólares com as minhas ordens de 31 mil, com os meus bitcoins comprados a 31 mil dólares e acabei executando o que? Nada. Então era um momento interessante para a gente estar vendendo a ganância, porque a gente tinha um topo histórico e ele foi rompido.
existia-se uma especulação da possibilidade do Bitcoin ultrapassar os 75 mil dólares ou algo do tipo. Isso não aconteceu, mas o Bitcoin em si, a criptomoeda Bitcoin, ela é um ativo que eu não tenho intenções de vender, apenas intenções de acumular. Então, se em todos os momentos eu tiver a oportunidade de comprar mais Bitcoin quando o preço cair, eu irei fazer isso, certo? Então, o que é que a gente tem aqui? Eu segurei toda essa posição, poderia ter saído com ela, era uma posição interessante para a gente ter fechado, mas eu prefiro seguir a minha estratégia. E a minha estratégia consiste em acumular Bitcoin, acumular Ethereum, os dois principais aí, acumular Bitcoin, Ethereum, BNB, que eu também acho legal, certo? Mas no intuito de acumular Bitcoin, o que é que aconteceu? A gente simplesmente acompanhou o movimento, o preço se movimentou nessa região, a gente executou algumas ordens de compra. Observe que o Bitcoin ele teve um flash crash, que é quando algumas baleias resolvem se juntar e fazer uma liquidação instantânea, certo? Esse flash crash, certo? Ele aconteceu, a língua meio que trava, flash crash, beleza? Ele aconteceu quando... Meu Deus, cadê o coisinha que eu tava usando aqui? Sumiu. Deixa eu pegar aqui de novo, point fix. Aconteceu, cara, na seguinte situação. Três baleias se juntaram e elas juntas, segundo jornais aí de criptomoeda, as três baleias juntas fizeram a liquidação de 63 mil unidades de Bitcoin e levaram o preço a um flash crash, que é uma rápida queda, certo? E misteriosamente a média de 400 períodos, que é a nossa média mais longa, tá? Nas criptomoedas eu uso média longa. Então a nossa média de 400 períodos no fechamento, ela vai avaliar 400 candles anteriores pelo seu fechamento. Ela simplesmente foi o nosso suporte mágico que fez a gente segurar o preço nessa região. Coincidentemente, esse mesmo suporte que fez o preço voltar daqui era esse suporte anterior, onde era a resistência da consolidação e onde a gente teve o suporte do pullback. Então, a história ela se repete, certo? E ela será contada várias vezes. Puxei uma linha meio torta, né? Puxar aqui de novo, jogar um pouco mais para baixo. Que aí, meus queridos. Pronto. Olha só o preço. Rompeu essa região, trabalhou nela aqui, meu Deus, que é isso? Rompeu essa região, trabalhou aqui, resistiu, rompeu, né? Deixou um pullback, voltou, trabalhou, segurou aqui mais uma vez e pancada, meu querido, pancada para cima, deixou um pivô de baixa, pancada para baixo, meu querido. Veio aqui uma descida e uma descida consolidada e aí pum, pancada para baixo. O flash crash veio testar justamente a região de suporte e resistência que já tinha sido forte em vários outros momentos, beleza? Com isso, a gente se encontra com o preço nessa região. É um ponto interessante de compra, se você sabe o que está fazendo, certo? A gente tem esse bloco aqui. Eu acredito muito na possibilidade de outro flash crash, o que não é certeza, não tem como a gente prever o futuro sobre as criptomoedas ou sobre nenhum gráfico assim especial, apenas gerar probabilidades positivas e torná-las favoráveis a nós, certo? Nas nossas tomadas de decisão. Então, a gente pode considerar que essa é uma região consolidada que o Bitcoin está trabalhando, certo? Ele pode simplesmente vir aqui, ficar mais um pouquinho, fazer que vai subir e voltar cá embaixo e de fato subir, né? Que o nosso viés óbvio é ver o Bitcoin subindo. Todo mundo quer ganhar um pouquinho de dinheiro a mais nesse rally aí de alta. Então, se isso aconteceu, eu executei umas ordens de compra. Eu tenho ordens aqui na casa dos 46 mil também. Caso o Bitcoin
o pessoal da venda não consiga trazer o preço nessa região mais uma vez, porém o preço pode vir testar esse fundo. O Bitcoin ele faz muito liquidez na movimentação dos preços. Então ele consolida, ele vai na mínima possível gerar uma liquidez e aí depois volta. Então, o pessoal que opera alavancado pode simplesmente estar comprado nessa região com stops aqui por baixo ou aqui por baixo. Ainda nesse ponto aqui seria um ponto interessante, né? Então, eu fiz uma compra quando o Bitcoin deu esse flash crash e tocou a média de 40 períodos, tá? Comprei 400 períodos, não consegui pegar exatamente nesse ponto, mas eu comprei mais ou menos aqui assim, já ciente do que poderia estar por vir. Então, essa compra que eu executei já é uma compra positiva, certo? A gente deve estar em uns 5, 6, talvez 10%, não, não certo disso. 44 mil, a gente chegou a bater aqui 51 mil, então dá uns 10% aí tranquilo. Daí o preço fez essa movimentação de alta e tá querendo deixar um pivô de alta. Observe que a gente está com os pivôs de baixo todos armados aí, desde essa região aqui, ó. Pivô de baixa, um alargamento descendente nessa posição e aqui ele, ó, derreteu com força. Voltou, a gente está consolidado. Por quê? Porque a gente não tem nem topo nem fundo sendo rompido. Se a gente levar em consideração esse pequeno movimento que aconteceu ao longo desses dias aqui, a gente consegue ver, na verdade, que o Bitcoin até tentou romper. Só que a gente tem essa região, essa máxima desse candle é um ponto onde o preço não conseguiu passar. Então, o que aconteceu? O preço mais duas vezes tentou voltar nessa região e não conseguiu. Com isso, perdemos esse suposto fundo e o preço voltou para baixo. Na minha cabeça, esse é um campo consolidado, certo? E o preço vai trabalhar aqui por um tempinho, podendo vir aqui embaixo, talvez aqui embaixo, e aí formando uma estrutura, deixando um pullback e vamos torcer para que ele suba to the moon, certo? A gente renove o topo histórico e aí é só alegria, beleza? Bom, pessoal, foi um bate-papo aí, espero que vocês tenham gostado. O vídeo teve aí uns 22, 23 minutos. Bati um papo com vocês sobre o movimento do Bitcoin, a criptomoeda favorita aí, é nosso rei, beleza? É quem rege todo o movimento das criptomoedas. Na maioria das vezes, todas as outras criptomoedas, seja ela altcoins ou shitcoin, tem uma tendência a respeitar o rei, que seria o Bitcoin. Então, se o Bitcoin sobe, as outras moedas provavelmente vão subir. Se o Bitcoin desce, provavelmente todas as outras moedas vão descer junto com o Bitcoin, beleza? Bom, eu sou o Pedro, sejam bem-vindos ao The Pivo. Eu espero que eu possa agregar muito conteúdo, muita informação para vocês ao longo desse tempo. E a nossa jornada só começa por aqui. Forte abraço a todos e eu espero vê-los no próximo vídeo. Falou, galera. Tchau, tchau.